Bom dia, amigos. Hoje a gente vai fazer o nono editorial para o nosso canal Processo e Revista. E eu queria falar de um assunto que não cai na prova da ordem, né? É um assunto ligado à ética, mas não está de uma forma muito clara nos manuais de ética. Vou falar sobre o que é. Gente, não roubemos os clientes de nossos parceiros, de nossos colegas profissionais advogados. Vou explicar o que acontece. E é uma coisa da qual eu já fui vítima uma vez, tá? Na quinta-feira passada, um cliente meu, um grande amigo meu, inclusive, para que supostamente o advogado dele, numa ação bastante vultosa, estaria cometendo erros crassos no processo. E ele queria porque queria me contratar, até porque tem uma relação de confiança. Eu já resolvi muito o problema dele no passado. E ele queria porque queria me contratar. Eu me reuni com ele na quarta-feira. Virei para ele e falei: olha, você está me falando que o seu advogado cometeu erros, tá? Mas isso é só palavra. Eu quero dar uma olhada no processo. Na sexta-feira, anteontem, eu fui até o fórum, fui até o Tribunal de Justiça ver o processo, que vai ser julgado na quarta-feira. Quarta-feira, dia 7 agora. E não havia erro algum de procedimento por parte desse colega, tá? Nem conheço o rapaz pessoalmente. Mas não havia erro algum, tá? Eu vou te falar, gente, é uma ação de um valor considerável, tá? É uma ação que, se eu falasse pro meu cliente: olha, ele errou sim, e ele queria ouvir isso, tudo que esse meu cliente mais queria era ouvir a frase: ele perdeu o prazo, ele cometeu erro. Na segunda-feira eu teria um TED de 50 mil reais, 60 mil reais na minha conta, que foi o orçamento que nós demos. O rabo do meu gatinho tá aparecendo aqui, agora a cabeça dele. Um orçamento de 50 mil reais, 60 mil reais que nós demos para fazer a ação, tá? E ele havia concordado com esse orçamento. Assim, eu não sou rico, gente, para ficar dispensando 50, 60 mil reais. Mas também eu não vou mentir para roubar algo que não me pertence, para ter algo que não me pertence. Quem fez essa ação foi esse colega. Agora, o mais triste da história é que, obviamente, esse meu cliente arrumou algum advogado, que eu nem chamo de advogado, que se presta um papel desses, tá? Arrumou um advogado que disse a ele o que ele queria ouvir: que o nosso colega teria, sim, perdido o prazo. Ele até me ligou e falou: não, mas fulano de tal me falou que o advogado perdeu o prazo. Eu peguei e falei: olha, prazo ele não perdeu. Eu li o processo todo, fiquei 4 horas no Tribunal de Justiça lendo o processo, e prazo ele não perdeu, tá? Eu faria diferente algumas coisas. Depois, no final do vídeo, eu vou até colocar o áudio, tá? Eu vou até colocar... Não vou colocar o áudio, que eu cito o nome inteiro do cliente. Desculpa, não dá pra colocar o áudio. Eu vou transcrever o que eu falei no áudio, nos comentários do vídeo. Mas peguei e falei: olha, prazo ele não perdeu, desculpa, tá? Eu até faço o seguinte comentário para ele: falo: olha, você pode, para quem mora em São Paulo vai entender, tá? Você pode ir de São Paulo para Campinas pela Bandeirantes, pela Anguera. As duas estradas chegam na cidade de Campinas. Não existe um caminho certo, um caminho errado para fazer. O advogado escolheu uma estrada, eu teria escolhido outra, mas isso não quer dizer erro processual, erro de procedimento, tá? Mas, por incrível que pareça, ele achou alguém que falou para ele, meu cliente, que ele teria perdido o prazo. Eu já fui vítima desse tipo de situação, tá? Infelizmente, a OAB não liga muito para esse tipo de problema, tá? A OAB persegue mais advogados sérios do que advogados não muito sérios, né? A triste verdade do Tribunal de Ética da Ordem é essa. Eu já fui vítima desse tipo de problema, já representei um colega que fez isso contra mim no Tribunal de Ética da Ordem, não deu em nada. A representação foi arquivada, até ganhei no CIV uma ação de perdas e danos contra esse colega. Mas então é isso, gente. Como advogado, queira ter apenas aquilo que é seu. Não faça isso. Isso é péssimo, isso é deplorável, tá? Desculpa falar, mas o advogado que se presta a papel desses, para mim não é um advogado. É um bandido, um vigarista, um vagabundo que tem uma carteirinha vermelha da OAB, tá? Se algum dia você já fez, procure se arrepender do que você já fez, mas não faça isso. Não invente erro onde não existe. Seria muito fácil para mim. É assim, esse meu cliente me adora do ponto de vista pessoal,
confie em mim do ponto de vista profissional, porque como eu já disse, eu já resolvi vários problemas muito sérios, mas muito sérios mesmo, para ele, inclusive alguns até em áreas que eu não atuo, como na criminal e de família, mas coordenando o trabalho de outros advogados, tá? Então, assim, seria muito fácil para mim, na sexta-feira, ter contado uma mentirinha para ele, ter falado o que ele queria, o que ele quisesse ouvir. Ele nem tem que ser por e-mail, por WhatsApp, pode ser por telefone mesmo, para não deixar registro. Falar para ele o que ele quisesse ouvir. Segunda-feira ele viria ao meu escritório, faria uma transferência bancária de 50, 60 mil reais, no mínimo uns 40 mil reais eu poderia arrancar do bolso dele se quisesse, mas não é assim que se leva a vida, não é assim que se constrói uma carreira profissional, não é isso que se deve entender por ética profissional. O que eu falei, gente, eu acho que nem cai esse tipo de questão, esse tipo de pergunta no exame da ordem, e nem se fala muito sobre esse tipo de situação, mas isso é muito grave. Como disse um amigo meu uma vez, é deplorável advogados terem esse tipo de conduta, tá? Por maior que seja uma eventual crise financeira que você esteja passando, precise pegar cliente, precise pegar trabalho, não faça esse tipo de coisa, não faça esse tipo de coisa, tá? É péssimo. Até eu falei para o meu cliente, porque eu falei, olha, existe aí uma crise de confiança entre você e seu cliente, entre você e seu atual advogado, mas isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão pessoal, tá? Isso não é uma questão jurídica. É assim, eu não vou falar que a pessoa cometeu um erro processual, que ela perdeu um prazo para ganhar algo que não é meu. Essa questão, crise de confiança cliente-advogado, não é uma questão jurídica, isso daí passa a ser uma outra questão. Colegas, por hora é isso que eu queria falar. Esse evento de quinta a sexta-feira me chamou a atenção sobre isso, me fez relembrar sobre isso, até porque, volto a falar, eu já fui vítima desse tipo de situação. Então, era esse meu recado do meu editorial dessa semana, voltando a temas jurídicos, né? E espero que seja um pouquinho útil a todos, uma reflexão, tá? Sobre como seguir um caminho profissional bacana, bonito, íntegro e sem passar por cima de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Principalmente passar por cima de um colega que advogou decentemente, competentemente, por mais de 10 anos de uma causa, tá legal? Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo.